agora à aula 4 do módulo 1. Na aula 4 do módulo 1, vamos ver multas e indenizações, honorários advocatícios e periciais, custas judiciais, correção, juros e multa e operações e relatórios do cálculo. Na página multas e indenizações, o sistema apura multas e indenizações a partir dos valores informados ou através dos parâmetros estabelecidos pelo usuário. Então vamos ver a página e explicar como funciona. Esta é a página multas e indenizações. O usuário deve estabelecer um nome para a multa. No lado direito, ele estabelece o credor-devedor. O credor e o devedor pode ser reclamante-reclamado, reclamado-reclamante, reclamante e terceiros, reclamado e terceiros. Aqui embaixo, ele estabelece o valor informado ou calculado. Nós estamos vendo aqui na tela quando ele estabelece valor calculado. Se ele estabelecer valor calculado, ele vai ter que escolher a base, se é o principal, ou seja, se é o bruto, ou se ele quer descontar a contribuição social e a previdência privada, se estiver fazendo parte do cálculo. Ou seja, o bruto ou o líquido, qual vai ser a base da multa. E aqui do lado ele estabelece a alíquota, E aí você salva se for o valor calculado. Se ele estabelecer aqui que vai ser informado, vai aparecer aqui dois campos, um para a data e outro por valor, que deve ser calculado. Também deve salvar. Ok? Então vamos ver agora a página honorários. O sistema apura honorários advocatícios e periciais a partir dos valores informados ou através de parâmetros estabelecidos pelo usuário, permitindo o desconto do imposto de renda sobre este valor. Esta é a página honorários. Também deve ser estabelecido a descrição do honorário, o nome. E aqui do lado eles devem escolher o devedor, que pode ser o reclamante ou o reclamado. Mais embaixo ele estabelece se esse honorário vai ser informado pelo reclamante ou calculado pelo sistema. Se for informado pelo reclamante, vai aparecer o campo de data e valor. Se for escolhido calculado, aparece o campo alíquota, que vocês estão vendo aqui, que eu coloquei 10%, e o campo base para apuração, que você tem a opção bruto, também vai ter bruto menos contribuição social, e também bruto menos contribuição social e previdência privada. Aqui embaixo, se nós tivéssemos na versão corporativa, e nós tivéssemos trazido as informações do processo para o PJ-Calc, estariam aparecendo aqui os advogados das partes, para que você selecionasse qual advogado que vai receber esses honorários. Como nós estamos na versão cidadão, PJ-Calc cidadão, você vai informar aqui embaixo o nome do advogado. Se você tiver informação relativa ao CPF do advogado, você também informa aqui. E se tiver essa informação gravada do CPF, você vai poder calcular o imposto de renda sobre esses honorários. Se, em vez de advogado, for um escritório de advocacia que esteja representando o reclamante ou o reclamado, se você informar o CNPJ do escritório, quando você clicar aqui e marcar que você quer calcular o imposto de renda, vai aparecer aqui a opção imposto de renda pessoa jurídica, para você selecionar, porque tem a diferença entre o imposto de renda da pessoa física e da jurídica, tem alíquotas diferentes. Então você estabeleceu os parâmetros do honorário que você está calculando, clica em salvar. Então essa é a página dos honorários. Vamos agora falar sobre custas judiciais. Na aba Custas Devidas, o usuário vai informar custas de conhecimento, liquidação fixas, de autos e de armazenamento.
E na aba custas recolhidas, o usuário vai informar os valores que já foram recolhidos pelas partes a título de custas. Vamos ver a página. Então, aqui nós temos a aba custas devidas. Primeira informação da aba, eu tenho que escolher qual vai ser a base das custas de conhecimento e liquidação. Eu tenho como opções bruto devido ao reclamante, mais outros débitos do reclamado, e a outra opção que eu tenho aqui para selecionar é bruto devido ao reclamante, de acordo com o entendimento do juiz de qual valor que deve ser considerado como valor da condenação. Aqui do lado eu tenho as custas devidas pelo reclamante. Não é muito comum, mas o juiz pode estabelecer custas pelo reclamante. Está aqui sugerido não aplicar, e o usuário pode estabelecer aqui, calcular as custas do reclamante ou informar as custas do reclamante. Aqui embaixo eu tenho as custas de conhecimento devidas pelo reclamado. Também nós temos 3 opções: não aplicar, está sugerido que seja calculado 2%, e se for um valor arbitrado pelo juiz, troco para informado e informo o valor das custas. Tenho também a opção de custa de liquidação. A sugestão é não aplicar, eu posso mudar para calculado, 0,5%, ou, se for estabelecido um valor, troco para informado e informo esse valor. Mais embaixo nós temos as custas fixas, né, que são as custas da fase de execução, né, são os autos de oficial de justiça, as custas de agravo, de impugnação, de embargos, de recurso de revista. E do lado direito, as custas de autos, 5% de armazenamento, né? As custas fixas, eu informo a data do vencimento e a quantidade de custas de cada incidente processual. Do lado direito, eu estabeleço qual tipo de autos, né, que está sendo cobrado custa, armazenamento, adjudicação ou remissão, informo a data do vencimento, o valor do bem e adiciono. Aqui, nas custas de armazenamento, 0,1% por dia, né? Estabeleço o período, valor do bem, e ele vai cobrar 0,1% por dia. Sempre preciso adicionar essas informações. E no final, salvar, no final da página, clicando no ícone salvar. Esta é a segunda página de custas recolhidas, né? Se ela foi recolhida pelo reclamado, eu informo a data e o valor e adiciono. Se o reclamante tiver sido condenado e tiver recolhido um valor, informo o vencimento, o valor e adiciono. E salvo ao final da página. Vamos falar agora de correção, juros e multa, né? Nós já fizemos nosso cálculo, informamos a base, lançamos as parcelas que nós queremos calcular, né? Lançamos custas, honorários, multa, e agora nós queremos estabelecer os índices de correção, as taxas de juros que serão cobradas sobre esses valores que vão ser calculados. Então, correção, juros e multas, eu tenho 2 abas, a aba dados gerais e a aba dados específicos. Na aba dados gerais, eu estabeleço a correção e os juros das verbas, e na aba dados específicos, eu escolho a base dos juros das verbas, a correção e os juros de FGTS, Previdência Privada e custas judiciais, e a correção, juros e multa da contribuição social. Vamos ver a página, correção, juros e multa. Aqui nós temos as 2 abas, dados gerais e dados específicos. Aqui em dados gerais, eu estabeleço o índice de correção, está sugerido a tabela única da Justiça do Trabalho, índice diário, e eu posso combinar essa tabela com uma outra tabela, por exemplo, IPCAE, no caso de precatórios, em que eu tenho que compor uma tabela com o IPCAE a partir do ofício requisitório. Como é que eu faço isso? Marco aqui combinar com outro índice, vai aparecer uma seleção de tabelas aqui embaixo, eu seleciono o IPCAE e o sistema vai fazer a composição dessas 2 tabelas. Eu posso ignorar índices negativos, né, taxas negativas. Se durante o período o IPCAE tiver algum índice negativo, ele vai ignorar esse valor, se eu marcar aqui.
Aqui do lado direito eu tenho a informação relativa aos juros, né? É sugerido a aplicação dos juros padrão, né? Ou seja, os juros simples de 1% ao mês, pro rata dia. E aqui do lado eu tenho a opção de escolher os juros fazenda pública, né? Que será aplicado o índice os juros aplicados à caderneta de poupança, né? Se eu quiser combinar essas duas tabelas de juros, eu posso marcar os dois e informar aqui a partir de quando eu devo aplicar o índice fazenda pública. Aqui embaixo eu posso estabelecer um período em que não deve ser cobrado juros, como, por exemplo, o período da graça, no caso dos precatórios. Eu posso estabelecer o período que não vai ser cobrado juros, adicionando esse período aqui, ele vai ficar gerado aqui, salvo, e esse período não vai ser considerado. Tá? Antes de salvar, né, eu devo ir a outra página, dados específicos, e verificar se a sugestão do sistema atende ao cálculo que eu quero fazer ou se eu preciso fazer alguma edição. Vamos agora à página dados específicos. O usuário vai escolher a base dos juros das verbas. O sistema sugere que a base dos juros das verbas seja verba menos contribuição social, ou seja, verba menos a contribuição social devida pelo reclamante. E o sistema permite mais duas opções, que os juros das verbas sejam calculados sobre as verbas, sem nenhum desconto, ou que os juros das verbas sejam calculadas descontando a contribuição social e a previdência privada, que determinados cálculos tenham esse desconto, né? Além dessa base, nos dados específicos, o usuário vai escolher qual o tipo de correção para o FGTS. Se vai ser utilizado, usar índice trabalhista, ou seja, o índice que foi escolhido na aba Dados Gerais, ou se vai ser escolhido essas duas outras opções, utilizar índice JAN, ou seja, corrigir pelo índice que a Caixa Econômica aplica aos valores que estão recolhidos, ou se você vai escolher essa forma mista, em que corrige pelo índice JAN até a data da demissão e pelo índice trabalhista da data da demissão até a data da liquidação do cálculo. Você escolhe também qual o índice de correção que vai ser aplicado à previdência privada. Se o índice trabalhista, escolhido em dados gerais, ou se outro índice. Você seleciona aqui e pode aplicar qualquer outro índice que esteja tabelado no sistema. Pode aplicar juros. Se você marcar juros, vai ser aplicado os juros que foi escolhido em dados gerais. Pode escolher também qual vai ser a correção das custas, né? Se vai ser corrigido pelo índice trabalhista ou outro índice, e se você vai aplicar juros sobre as custas. Na parte inferior, você vai escolher a correção da contribuição social. E aí você tem correção da contribuição social dos salários devidos, que são as verbas, e a correção dos salários pagos, que é quando o juiz determina a cobrança da contribuição social sobre os salários pagos durante o contrato de trabalho. Normalmente o reconhecimento do vínculo, né? Então, para ambas as contribuições sociais, tanto para o salário devido quanto para o salário pago, eu tenho 3 formas possíveis de corrigir, de atualizar o valor da contribuição social. Você pode corrigir pelo índice trabalhista, ou seja, considerando que o fato gerador só vai acontecer no momento que o reclamante receber esse valor calculado. Então, se você escolher índice trabalhista, quando ocorrer o pagamento, você vai estabelecer aqui a data a partir da qual você vai fazer a alteração de trabalhista para previdenciário e vai começar a cobrar juros previdenciários e multa da Previdência. A outra opção é considerar que o fato gerador aconteceu na prestação do serviço. Você vai desmarcar trabalhista, marcar previdenciário, e aí o sistema vai fazer a aplicação dos juros e da multa mês a mês, desde a prestação do serviço. E a terceira opção, que é o que o sistema propõe, é a opção que corresponde à Lei 11.941/2009,
que é o novo entendimento do TST. Segundo esse entendimento, a partir de março de 2009, a correção vai ser feita desde a prestação do serviço, né? Os juros vai ser aplicado, os juros Selic, desde a prestação do serviço, e a multa será aplicada depois da citação em 48 horas, que é o prazo para pagamento da contribuição social. Se houver ocorrências anteriores a março de 2009, o tratamento que vai ser dado é o antigo, o entendimento antigo, ou seja, que o fato gerador só acontece com o pagamento. Então, só vai ser aplicado juros e multa quando o usuário estabelecer aqui o momento em que vai ser aplicado a multa e os juros previdenciários. Ele marca esse segundo campo aqui, estabelece a data em que vai ser feita a cobrança de juros e multa. Então, esse é o padrão sugerido pelo sistema, que é o novo entendimento do TST. Então, aqui explicamos todas as correções que podem ser aplicadas a todas as parcelas que são calculadas pelo sistema. Eu posso fazer edições nessas correções nos juros e, no final, eu devo salvar para que esses critérios novos de atualização sejam considerados no cálculo. Terminado o cálculo, o usuário vai em operações. Em operações, ele vai poder liquidar o cálculo, imprimir o cálculo, fechar o cálculo, excluir o cálculo ou exportar o cálculo. Então, vamos ver cada uma dessas operações. Aqui é a tela de operações. Lógico, o fechar e o excluir não precisa demonstrar, o próprio nome já está subentendido, né? Nós vamos explicar como liquidar, imprimir e exportar. Operação liquidar. Para determinar a apuração das parcelas do cálculo, informe a data da liquidação, o critério de acumulação de índice de correção e clique em liquidar. Então, na página liquidar, o usuário vai escolher a data da liquidação e ele tem 3 opções de acumulação de índices, né? A acumulação determinada pela súmula 381 do TST e mais 2 opções, que seria acumular os índices desde do mês de vencimento da verba, e a terceira é uma mista, né? Ela vai corrigir pelo mês subsequente as verbas que vencem mensalmente e vai corrigir pelo mesmo mês as verbas que são pagas anualmente e as verbas rescisórias. Escolhido a forma de acumulação de índices, o usuário deve clicar em liquidar para apurar o cálculo. Depois que o sistema processa essa liquidação, o usuário deve clicar em liquidar para apurar o resultado do cálculo. Quando ele chega nessa tela de liquidação, ele vai observar que pode aparecer na tela umas mensagens de erro e alerta, que são essas mensagens aqui, ó. Durante toda a elaboração do cálculo, o sistema verifica se existe alguma informação que esteja faltando nas páginas. Se houver tiver faltando alguma informação na página, ele vai gerar uma mensagem de erro, alertando o usuário qual é o campo que está faltando preencher. Se o usuário esquecer de regerar as ocorrências das verbas, da FGTS e da contribuição social, o sistema também vai alertar que ele esqueceu de regerar as ocorrências das verbas, do FGTS e da contribuição social. E na tela de liquidação, especificamente, ele vai dar alertas e mensagem de alertas e erros relacionados a todo o cálculo, né? É muito parecido com a declaração de imposto de renda, né? O programa da Receita Federal. Quando você chega na página final lá da declaração, você vai verificar a pendência. Clica no botão verificar pendências e o sistema vai mostrar todas as pendências que existem na declaração. É exatamente o mesmo procedimento que é usado aqui no PJ Calc.
vamos dar uma olhada na tela de liquidação com ocorrências de alertas e erros, né? Então, aqui o exemplo que eu coloquei, você tem 2 alertas relacionados ao histórico salarial, né? O primeiro alerta diz que o histórico salarial do salário devido não possui valor cadastrado para todas as ocorrências da verba hora extra, 50%, e a segunda diz exatamente a mesma coisa com relação à verba diferença salarial. Então, o sistema está observando que essa base, salário devido, não está lançada no histórico salarial para todo o período que vai ser calculado essas 2 verbas. Provavelmente é um erro do usuário, porque o salário devido é uma verba que deveria estar lançada para todo o histórico salarial. Mas poderia não ser um erro, né? Essa mensagem de alerta, ela pode ser um erro ou um alerta realmente, um detalhe do cálculo. Porque se ele estivesse informando, fazendo essa mesma mensagem em relação a anuênio, com certeza o cálculo deveria estar correto, porque o anuênio começa a ser pago 1 ano depois que que o trabalhador começa na empresa, e aí essa parcela realmente não vai ter valor gravado para todo o período das verbas. E isso não vai ser um erro. Então, os alertas devem ser lidos e compreendidos e verificar se aquilo ali é uma coisa específica do cálculo, né? Ou se realmente aconteceu um erro, eu esqueci de lançar alguma informação. Aqui embaixo nós temos o sistema detectou um erro, né? Então, o que ele diz aqui? Para apurar previdência privada, marque a incidência correspondente em pelo menos uma das verbas registradas no cálculo. Então, o sistema verificou que você foi na tela de previdência privada, estabeleceu a alíquota, salvou. Então, você quer calcular a previdência privada, mas você esqueceu de informar nas verbas quais as verbas que vão incidir para o cálculo da previdência privada. E sem essa informação, o sistema não tem como liquidar o cálculo, ele informa um erro, para que você, clicando na frase, seja levado à página onde você tem que fazer o ajuste. Qual seria a página? Na página verba, que você vai escolher as parcelas que serão base para o cálculo da previdência privada. Aí você retorna à página, faz a informação que está sendo solicitada, salva. Quando você voltar nessa página, o sistema já não vai apresentar esse erro e vai permitir que você liquide o cálculo. Então, vamos supor que nós já fizemos esse ajuste e agora nós queremos imprimir o resultado desse cálculo, né? Então, em operações imprimir, você vai visualizar, né? Você vai visualizar os relatórios e poderá imprimir ou salvar esse arquivo, né? Esses demonstrativos em PDF, salvar esse arquivo em qualquer mídia de armazenamento, né? de arquivos. Os relatórios são impressos na tela, né? No formato PDF ou em HTML, para imprimir, salvar ou anexar ao PJE. Essa é a tela da impressão. O sistema vai sugerir todos os relatórios que tenham dados, né? Que você informou dados, né? Durante o cálculo. Ele vai imprimir um único PDF ou um único HTML com todos esses relatórios unidos. Se você não quiser imprimir todos os relatórios, você seleciona só aqueles que você deseja imprimir. Esse aqui, eu estou mostrando para vocês, é o relatório resumo do cálculo. Ele traz na parte superior o bruto devido ao reclamante, listando cada parcela que foi apurada. Aqui nós temos como exemplo o adicional de periculosidade, seus reflexos e o FGTS. O valor corrigido, o valor dos juros e o valor total devido ao reclamante, né? O bruto devido ao reclamante. Logo abaixo ele informa quais são qual o percentual de parcelas remuneratórias e tributáveis. E abaixo do bruto ele vai ele vai listar aqui o total de verbas, que é a soma dessas verbas aqui,
o total de FGTS, que é essa última linha. Então, esse total bruto aqui vai bater com esse bruto que está aqui em cima, e aí ele vai começar a descontar, fazer os descontos dos valores que são devidos pelo reclamante. Dedução da contribuição social, imposto de renda, para ele obter o valor dos descontos e o valor líquido devido ao reclamante. Com o líquido, ele vai fazer a conta inversa, vai partir do líquido devido ao reclamante e vai somar os demais valores devidos pela empresa. Contribuição social dos salários devidos, inclusive a parte do reclamante, que já foi descontada aqui. O imposto de renda do reclamante, se houvesse, seria descontado aqui e somado no lado direito, para obter o total devido pela empresa, apurar as custas e obter o total geral, para ser cobrado da empresa o valor total. Aqui embaixo temos o critério de cálculo e fundamentação legal. Esse relatório é muito interessante para as partes, né? As partes vão saber exatamente quais foram os critérios que foram utilizados nesse cálculo. Um exemplo, no nosso exemplo aqui, nós temos prazo do aviso prévio apurado segundo a Lei 12.506 de 2011. Avos de férias e 13º apurado considerando a projeção do aviso prévio. Valores corrigidos pelo índice tabela única da Justiça do Trabalho, índice diário, acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula 381 do TST. Contribuição social sobre os salários devidos vencidos antes de 5 de março de 2009, sem acréscimo de juros e multa, conforme artigo 276 caput do Decreto 3.048. E assim vai, todos os critérios que foram utilizados e o fundamento legal para que fossem utilizados estão registrados aqui, para que as partes possam verificar se elas concordam com o critério, se elas querem recorrer do critério que foi utilizado. Esse é o relatório do cálculo. E aí você já está com o cálculo liquidado, impresso, e aí que você quer exportar o arquivo do cálculo. Não é exportar o PDF, né? Exportar o PDF você exportaria daqui. Aqui é exportar o arquivo do cálculo, onde estão todos os dados que vão poder ser abertos numa outra máquina que tenha o PJ Calc instalado. Essa é a tela para exportar o cálculo. Quando você solicita que seja exportado, ele vai gerar um arquivo, né? Esse arquivo que você vai exportar para poder importar em um PJ Calc instalado em outra máquina. Clicou em exportar, ele vai gerar o arquivo e você vai poder salvar para poder importar em outra máquina. Então aqui terminamos a aula 4 do módulo 1.